Olá, estamos de volta e esta é a 10ª aula do nosso curso sobre a Carta aos Hebreus. Na passagem que iremos tratar, o autor dá continuação ao tema iniciado no capítulo 2, versículo 17. Jesus, o sumo sacerdote. Este tema foi dividido em 2 subtemas, fidelidade e misericórdia. E nesta 10ª aula teremos a misericórdia. Em relação à aula anterior, temos uma mudança brusca. Como vimos em 4, 12 e 13, a palavra de Deus, que é viva e poderosa, ela penetra nas mais escuras profundidades do ser humano. Por isso, ninguém pode fugir de Deus. Só que agora o autor não fala de fuga, nem de repreensão. Ao contrário, ele exorta o povo a que se aproxime do trono da graça no qual está Jesus Cristo. Vamos então entender tudo isso. O texto, Hebreus 4, 14 até 5, 10, segue o mesmo número de divisões que as anteriores, 3. 4, 14 a 16, chamaremos aproximando-se do trono da graça. 5, de 1 a 4, o sacerdócio em geral. E o capítulo 5, de 5 a 10, Jesus, o sumo sacerdote sofredor. Vamos à leitura da passagem. Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 até o capítulo 5, versículo 10. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer assim dons como sacrifícios pelos pecados, e capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, assim do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor de lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Demos o seguinte título à primeira parte do texto: Aproximando-se do trono da graça, capítulo 4, versículos 14 a 16. A gente começa então destacando a palavra tendo, do versículo 14. Esta palavra tem 2 finalidades aqui neste texto. Ela dá tanto significado quanto motivação para que aquela congregação sustente firmemente a sua confissão. Isso mesmo. Vemos aqui que a igreja tem um grande sumo sacerdote que, como os melhores heróis do judaísmo, um exemplo, o profeta Elias, atravessou os céus numa jornada única. Então, nós temos aqui, como foi dito, tanto significado, afinal de contas, quem é Jesus? Sumo sacerdote, ou seja, alguém que representa o povo dele diante de Deus. E qual é a motivação para continuar firme naquela confissão? O fato de que Jesus está hoje no céu, sentado à direita da majestade. Agora, um detalhe importante nessa passagem é que esta é a única vez que o autor chama Jesus de grande sumo sacerdote. Em 10, 21, ele dirá que Jesus é grande sacerdote,
mas não grande sumo sacerdote. E no capítulo 13, versículo 20, nós vemos o grande pastor. 3 vezes o adjetivo grande. E aqui ele é grande sumo sacerdote. E esta é a primeira vez também que o autor chama Jesus explicitamente de Filho de Deus. O autor, dessa forma, está dando aqui uma grande honra a Jesus, prestando uma grande honra a ele quando o chama de grande sumo sacerdote e de Filho de Deus. Entendamos que Jesus faz uma viagem ao céu, mas ele não fez uma viagem ao céu no sentido espiritual, como quando a gente faz uma oração, como os místicos, ou muitos místicos, na história do cristianismo, ou mesmo no Antigo Testamento, ou também do Novo Testamento. Jesus, faz uma jornada real, não uma jornada espiritual. Ele vai com o seu próprio corpo e não apenas espiritualmente. Quer um exemplo disso? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, carta do apóstolo Paulo, em que ele diz o seguinte, ele está se referindo a ele mesmo, mas ele fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Temos aqui um caso de uma viagem espiritual. Outro caso, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, nós vemos aqui João, o autor de Apocalipse, dizendo o seguinte, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Como vimos no início da carta, lá no capítulo 1, versículo 3, Jesus está na presença real de Deus, e não numa presença mística ou espiritual. Mas é bom lembrarmos que Jesus está no trono, ou seja, como Senhor. E por causa disso, os leitores podem também se aproximar do trono da presença de Deus com confiança. Aqui, a palavra confiadamente ou com ousadia, depende da tradução, significa que nós podemos nos aproximar do trono de Deus com alegre confiança por causa de Cristo. Sim, e o mesmo sentido nós encontramos numa outra carta do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 3, versículo 12, onde nós lemos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. É bom que você saiba que no original em grego a palavra é ousadia. Mas ousadia aqui não deve ser pensada como a gente geralmente usa hoje em dia esse termo, como atrevimento ou petulância de alguém, mas entendida como um tipo de liberdade. Isso mesmo, liberdade de expressão. Liberdade de expressão para poder então se expressar diante da autoridade. É nesse sentido que ousadia é usado aqui. Só que melhor do que liberdade de expressão, a palavra foi entendida como confiança, ou seja, fé, esperança, segurança. Certo, mas em que esta confiança está fundamentada? Como é que alguém pode dizer que tem ousadia para se aproximar do trono da majestade divina com toda esta confiança? Bom, nossa confiança de que podemos nos aproximar do trono da graça e falar diretamente ao que está assentado nesse trono, a nossa confiança está baseada no caráter daquele que passou pelos céus e agora está assentado à direita de Deus. Sim, no caráter dele. Veja, a passagem também diz que nós reconhecemos Jesus como um de nós. O tema, mais uma vez aqui, é a humanidade de Jesus. A finalidade do autor neste ponto não é dizer que Jesus é maior do que qualquer um de nós, porque ele está lá no céu. Não, não é isso, não. Mas que, ainda que ele esteja hoje lá no céu, já esteve aqui, em grande provação. Mas não é só, porque aí a gente poderia dizer que sabe de gente que está lá no céu, acredita, cremos nisso, que está lá no céu, que também passou por grande provação aqui. Mas não é só isso, não. Jesus ele foi testado, provado, de um modo
totalmente diferente. Todo mundo sabe que quando se quer saber se uma pessoa tem mesmo virtude, ou seja, qualidades, valores positivos, observa-se como essa pessoa se comporta em meio a provações. É ou não é? A Bíblia fala isso. Provérbios capítulo 27, versículo 21, nós lemos o seguinte: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ninguém vai receber louvores de graça, vai ter uma aprovação para chegar nos louvores. Mas há uma diferença em nossa passagem da aula. A carta aos Hebreus diz que Jesus ele foi testado, mas não para se conhecer o caráter dele, ou ver se ele iria suportar a provação. Não. Diferentemente de todos, ele foi em tudo tentado, versículo 15, para que a gente visse nele compaixão, misericórdia por outros. Que coisa, hein? Ser tentado ou testado foi um modo de Jesus se identificar conosco. E agora, sim, agora nós podemos entender de um modo mais profundo por que é que Jesus tinha de se identificar com os seres humanos. Foi a experiência pessoal de Cristo em ser testado que o tornou capaz, que o tornou apto, competente para sofrer com as fraquezas de outros. Por que eu falei sofrer com? Porque a palavra compadecer significa sofrer com outro. Isso mesmo. Mas compadecer no original aqui é a palavra simpatizar. Interessante, né? Essa palavra hoje em dia tem um significado muito reduzido. Ficou assim, limitado a uma vaga tristeza emocional. Na verdade, simpatizar significa um forte sentimento comum entre aqueles que estão sofrendo. Tem gente que dá até outro significado para a palavra simpatizar, é gostar, mas não é isso. É estar ali tendo um sentimento forte em relação àqueles que estão sofrendo. Mas olha, não é apenas um sentimento, como muitos chamam aí de empatia. Você tem que ter empatia pelo próximo, se colocar no lugar dele. Não é isso. Jesus não se colocou no lugar de ninguém. Ele sofreu no seu próprio corpo, na sua própria vida. Ele sofreu para ele ver o que é sofrimento. Porém, mais do que sentir algo quando via outro sofrendo, é um sentimento que produz ação, aquele tipo de sofrimento em que a pessoa se coloca em movimento na direção da outra. E não é aquela coisa de estar apenas sentindo algo interno, psicológico. Não, mas é algo que põe em movimento. E foi o que aconteceu com Jesus, pelo que ele fez por nós. A palavra simpatizar significa que Cristo entrou completamente na experiência humana do sofrimento e, por isso, ele conhece muito bem nossas fraquezas. E nós temos muitas fraquezas. Palavra que está aqui também no versículo 15. O que são fraquezas? Por fraquezas quer-se dizer toda forma de debilidade, de precariedade ligada à nossa condição humana, seja física, tal como as causadas por doença, seja por falta de capacidade, incluindo aí julgamento ou comportamento moral. Exemplos disso vemos na experiência do dia a dia e até mesmo entre grandes santos, como os da Bíblia. Vejamos um caso de fraqueza física no apóstolo Paulo. Vamos até Gálatas, capítulo 4, versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. É uma fraqueza do apóstolo Paulo, daí é demonstrado. Uma debilidade do seu corpo, uma debilidade física, uma fraqueza. A igreja para onde foi dirigida a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também nos dá um exemplo de fraqueza, só que agora no entendimento de coisas elevadas. As pessoas estavam ainda longe de poder entender aquelas coisas que ele queria apresentar a elas. E são as coisas do Espírito. É o que lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 19, apenas a parte A, a primeira parte do versículo. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Aqui, quando o apóstolo Paulo está dizendo que fala como homem,
Não significa que aquele texto ali não foi inspirado pelo Espírito Santo. Não é isso. É má interpretação entender isso. Falo como homem é uma expressão idiomática, tem a ver com a época dele. E significa, vou usar aqui palavras humanas. É nesse sentido. Falo como homem, humanamente falando, é assim como nós falamos hoje em dia. Humanamente falando, a mesma coisa. Falo como homem, é humanamente falando, porque eles não estavam ainda preparados para ouvir coisas mais elevadas. Jesus identificou-se totalmente com a humanidade, porque ele foi humano também. Isso significa que Jesus também foi provado em situações parecidas, mas sem pecar, como nós estamos vendo aqui também no versículo 15, no finalzinho da passagem. Exemplos bíblicos onde Jesus passou por crescimento e desenvolvimento nos mostram que ele também esteve numa caminhada de desenvolvimento, assim como nós. Veja Lucas capítulo 2, versículos 40 e 52. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora uma pergunta muito importante. O que significa que Jesus se assemelhou a nós, mas sem pecado? De qual pecado o autor de Hebreus está falando? Aqui, neste contexto de Hebreus, pecar é ser deliberadamente, ou seja, intencionalmente, infiel e desobediente, como foi aquela geração do deserto que nós estudamos nas aulas anteriores. Em outras palavras, é o pecado de escolher agir em rebeldia a Deus. Portanto, pecar é uma questão de quê? De ouvir, mas não responder adequadamente, como vimos lá no capítulo 3, versículo 16. Depois você confere. Mas com Jesus não foi assim. Ele sempre quis cumprir a vontade de Deus, sendo sempre obediente ao Pai até o fim. O versículo 16 revela que tudo o que Jesus fez tem de ser identificado como a obra de um rei. Um rei completamente envolvido com seus súditos. Um rei tão diferente que seu trono é conhecido como trono de graça. E o que isso significa? Significa que ele não é do tipo do rei que exige coisas para ele, mas ele é um rei gracioso, é o rei que oferece o que há de melhor a quem se aproxima dele, ou seja, misericórdia e graça. Mas Jesus também é um sumo sacerdote misericordioso que se compadece totalmente dos que se achegam a ele com fraquezas, tentações e pecados, buscando misericórdia e favor. Favor é a graça. Isto é assim porque ele é capaz de ajudar os que estão sendo testados. Nós vimos lá no capítulo 2, versículo 18. E como diz o Salmo 104, versículo 27, a ajuda do Senhor vem sempre na hora certa. Vamos então à segunda parte do nosso estudo de hoje, o sacerdócio em geral, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Agora o autor mostra numa exposição quem deve ser o sumo sacerdote. Ele apresenta 12 qualidades de um sumo sacerdote e depois aplica 2 delas especificamente a Jesus. Os versículos de 1 a 4 nos parecem hoje em dia uma oferta de emprego. É isso mesmo, algo do tipo procure-se. Mas como em qualquer oferta de trabalho, nós vemos em nosso texto as responsabilidades ou a descrição da atividade e depois as exigências ou as qualificações que se esperam dos candidatos. Só que nada disso é ao acaso. Tudo tem de estar de acordo com a palavra de Deus, conforme atestado no Antigo Testamento. Então, vamos começar com a descrição do trabalho de um sumo sacerdote. O que ele faz, como ele faz? Em primeiro lugar, ele é tomado dentre os homens, ou seja, não é alguém que vem de fora daquele conjunto, daquele coletivo, daquela congregação. Não, é daqueles que estão ali. Então, ele é tomado dentre aqueles. Levítico capítulo 8, versículo 2. Em segundo lugar, ligado a questões pertinentes a Deus.
Êxodo capítulo 18, 19. Em terceiro, ele vai trabalhar por causa dos seres humanos, dos homens. Em quarto, para oferecer o quê? Dons e também sacrifícios. Esses dons aqui são ofertas. E número 5, pelos pecados das pessoas. Levítico capítulo 6, versículo 25. A seguir, nós temos as disposições gerais ou que se requer de um sumo sacerdote. Número 6, tratar gentilmente os ignorantes e errados. Isso está fundamentado em Levítico capítulo 5, versículo 17. Número 7, compartilhar suas fraquezas. Número 8, oferecer sacrifícios por si mesmo. Sim, o sumo sacerdote, ele é um pecador também. Levítico capítulo 16, versículo 6. Número 9, também deve oferecer sacrifício pelo povo. Levítico capítulo 9, versículo 7. Mas agora vem um item exigido de um sumo sacerdote que não aparece nos anúncios de emprego comuns, porque tem a ver não com a vontade ou currículo do candidato, mas com a sua chamada. Este item é a vocação, também conhecido como chamada. Número 10, não escolhido por si mesmo. Número 11, escolhido por Deus. Levítico 8, 12 e 13. E, finalmente, número 12, da maneira que Arão, que era o irmão de Moisés, foi escolhido. Êxodo capítulo 28, versículo 1. Todos esses itens que você viu, todos esses 12 itens, estão contidos aqui nesta passagem de Hebreus capítulo 5, de 1 a 4. E agora a terceira parte do estudo de hoje, Jesus, o sumo sacerdote sofredor. Capítulo 5, versículos de 5 a 10. Neste fragmento da nossa passagem, Jesus é comparado mais uma vez, só que agora com o sumo sacerdote Arão, que foi, como já foi dito, irmão de Moisés. Cristo, como Arão, não glorificou a si mesmo, porque a glória tem a ver com o que os outros pensam de alguém, e não de si mesmo. Quem se gloria a si mesmo tem uma glória fútil, vã, sem valor, inútil. Como Arão, Jesus foi chamado por Deus, mas diferente de Arão e dos outros sumos sacerdotes que serviram por pouco tempo na terra, Cristo continua a servir para sempre, no céu. Por isso ele é da ordem de Melquisedeque. Os Salmos, capítulo 2, versículo 7 e 110, versículo 4, são citados aqui nesta passagem, nos versículos 5 e 6 de Hebreus, capítulo 5. Porque se aplicam a Cristo e seu sacerdócio. Depois, o autor ousadamente faz uma aplicação de tudo o que foi dito ao mostrar que Jesus foi semelhante, mas também diferente dos outros sumos sacerdotes. Como outros sumos sacerdotes que ofereciam ofertas por suas fraquezas, Jesus fez uma oferta com choro e lágrimas. Essa é uma passagem que muita gente se confunde, muita gente acha complicada de entender e não tem nada de complicado, é muito simples. Aqui mostra que Jesus compreende o significado de ser fraco. A diferença é que a fraqueza de Jesus não é devida ao pecado, não é isso, mas por não poder se livrar da morte. Mas em vez de oferecer sacrifícios pelo seu pecado, Jesus oferece orações e súplicas por libertação. Não vamos nos aprofundar agora aqui na figura de Melquisedeque, como citado nos versículos 6 e 10, porque ele vai voltar profundamente no capítulo 7, e aí sim, nós vamos dedicar uma aula inteira, vai ser a aula número 14, e sobre o significado da expressão ordem de Melquisedeque, e aí vai ficar mais claro tudo isso aqui que ele apenas está citando nesse momento aqui, o autor. A partir deste ponto, eu te convido a algumas reflexões nesta passagem. Não se pode aprender algo profundo sem sofrimento, de jeito nenhum. Profissão, casamento, relacionamento com filhos, etc. Sempre tem sofrimento. Sabe por quê? Porque aprender é sofrer, já diziam os antigos gregos. Aprender envolve, sabe o quê? Prática. E dessa forma,
Dizer que Jesus aprendeu obediência é o mesmo que dizer que Jesus praticou obediência. Muita gente sofre porque aprende com os próprios erros. Isso é muito caro. Mas Jesus não aprendeu com seus erros, porque se ele errasse, significaria que ele não obedeceu a Deus. Mas ao ser ou por ser obediente a Deus, isso trouxe sofrimento a Jesus, porque ele aprendeu por meio do sofrimento. Sua obediência envolvia abrir mão até dos desejos mais básicos a todo ser humano, como o desejo de continuar vivo. A obediência é um dos maiores instrumentos de medida da santificação. Por quê? Porque obedecer significa querer o que outro quer. E isto significa abrir mão dos próprios projetos e entrar nos projetos de outra pessoa. Jesus, por ser obediente à vontade de Deus, passou por cima de todo desejo próprio e suportou o sofrimento de carregar o pecado da humanidade por obediência a Deus, por se tornar aperfeiçoado, ou seja, completo. Podemos dizer que Jesus é fonte de eterna salvação a todos os que o obedecem. A obediência a Cristo é a base da obediência cristã. Agora você tem que entender o seguinte, e é muito importante: a obediência não é a causa da graça, mas o resultado da graça na vida do cristão. Não sou salvo do poder do pecado porque eu fui obediente, mas porque fui salvo do poder do pecado por Jesus, é que sou obediente a ele. Por isso, crente desobediente à vontade de Deus está em total desacordo com a atitude e o caráter de Jesus em relação à salvação que ele nos concede. Obediência é uma das grandes marcas do salvo ao lado da santidade. Um outro ponto também importante para a gente salientar é que a salvação é nem passageira, nem algo que se possa perder, mas a salvação, ela é sempre eterna, como a gente vê ali no versículo 9 do capítulo 5 desta passagem que nós vimos ali, autor da salvação eterna. Por isso, os salvos, eles dão mostra da salvação pela obediência à vontade de Deus, conforme a sua palavra. Obediência que não é já, logo, agora, imediata e contínua, tem outro nome: desobediência. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Depois de discorrer sobre o sumo sacerdócio de Jesus, veremos na próxima aula como o autor, por meio de mais uma exortação, expõe o motivo da dificuldade dos leitores na carta de obterem compreensão de um assunto mais profundo. Que assunto será este, hein? É isso! Se você gostou desta aula, dê um like, porque assim o sistema sugere para outras pessoas também. E não se esqueça de acionar o sininho para que você receba aquele comunicado sempre que houver uma nova lição. Tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.